Olá, pessoal. Hoje quem está apresentando é o Silvio. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo maravilha? Eu espero que vocês estejam credenciados, pois hoje o tema vai falar sobre credenciamento. E é muito bom que vocês estejam aqui, porque quanto mais interessado, mais a gente tenta prestar um bom serviço a toda a população de licitantes. Bruno, é com você, meu companheiro. Muito obrigado pela sua participação. E hoje nós teremos um episódio muito bacana. Temos alguns recados também para vocês. E antes de mais nada, o Antônio também não conseguiu vir até aqui. E sempre tem um substituto à altura, de peso mesmo, para poder suprir a ausência do Antônio, que de fato faz sempre muita falta aqui pra gente. Então, quero apresentar para vocês nosso diretor de Growth. É isso, depois você me corrija, eu tenho algumas ponderações sobre isso. E, claro, ele também é apresentador da Live Class, você já conhece, obviamente, estará aqui pela primeira vez no ConestaCast, então seja bem-vindo. Rafael Moura, tudo bem? Como é que você tá? Obrigado, Bruno. Tranquilo? Tudo ótimo, muito obrigado. Faço das suas palavras aí as minhas, tá? Uma honra para mim estar aqui no ConestaCast, né? E tenho certeza que será aqui um bate-papo muito agradável, né? E muito enriquecedor e principalmente esclarecedor também. E o termo estava certo? É growth mesmo? Growth, vamos colocar assim, growth, né? Growth. Então beleza, então tô quase lá. Eu costumo errar mesmo lendo, sabia? Tá bem Não complicado importa, aqui. não importa o termo, importa o efeito, O efeito, né? e o objetivo prático que isso traz aqui para os nossos negócios. Fechou, não. E realmente faz muita diferença. Eu quero... Ô, Rafa, a gente teve um episódio aí anteriormente, né? Foi, se eu não me engano, o episódio 48, que falava de credenciamento, né? E qual que é a diferença daquele episódio com o Edenilson Alves? Um abraço para você. Também já aproveitando mandar um abraço pro Tios, que nos presenteou com bonés aqui, licitações municipais. E qual que é a diferença desse episódio, que nós vamos falar hoje de credenciamento para a área da saúde, né? O tema é esse. Certo. Do episódio que nós tivemos com o Edenilson aqui, que falou de credenciamento, mas existe uma grande diferença. Não é um assunto repetido, né? Perfeito. Puder falar, por gentileza? Perfeito. Eu acho bacana, acho importante a gente contextualizar inicialmente, bem rapidamente aqui sobre isso, né? Digamos assim, o mundo das contratações públicas tem o termo credenciamento utilizado em duas situações, né? Naquela fase no qual, no pregão presencial, o pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, então, busca identificar ali os potenciais fornecedores ali com os documentos e as declarações, né? E esse credenciamento que nós vamos tratar hoje aqui é um edital de chamamento para credenciamento, no qual a administração se utiliza, então, dessa formatação também para que ela busque, então, prestadores de serviços e fornecedores do governo para prestar, então, serviços finais, né? Sendo para munícipes ou até para servidores públicos, com uma peculiaridade justamente da administração definir o preço, de não ter uma competitividade entre os fornecedores e ser um edital que fica aí, então, aberto aí durante um determinado período, que é o período exatamente do credenciamento, né? Então, existem aí essas duas nomenclaturas, né? As duas são credenciamentos, né? Mas uma, digamos, é uma etapa, é uma fase do pregão presencial, e a que nós vamos tratar hoje, então, é um edital mesmo, aí com todas as possibilidades aí dos interessados buscarem administração para se credenciar. Muito bacana, obrigado. E o Rafa também trouxe aí estudos, mapas ali para que a gente possa identificar as oportunidades desse mercado. Então, em breve, você que está nos acompanhando ali vai entender o que de fato esse mercado, esse credenciamento, ele pode ofertar para você. Tem vários números aqui na nossa frente e ele vai transmitir aqui na tela. E a gente pode deixar também, né, Rafa, um link ali, o pessoal possa acessar, né? Tranquilo? Isso, nós trouxemos alguns gráficos aqui para trazer aqui quantitativos, demandas sobre os editais de credenciamentos que foram instaurados aí no Brasil nos últimos anos. Então, vamos deixar o link aí e vamos apresentar também esse material. Show de bola. E também teremos aí, como de praxe, o mapa mental, o resuminho aqui para que você consulte em algum momento que você, poxa, eu queria lembrar aquele podcast de credenciamento de saúde, você vai ter esse material ali em mãos para você poder consultar ali, um resumo com algumas dicas ali para você. Então, vamos à nossa querida e ilustre convidada. Ela é
é a Fernanda Sotelo, filha do saudoso e ex-deputado federal constituinte Ivo Cesorzino. É Cesorzino? Cerzósimo, obrigado. Advogada sul-mato-grossense, diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul. Assessora jurídica de licitação, associada ao escritório Marcelo Balduino Advocacia, pós-graduada em Direito e Processo Tributário, pós-graduanda em Gestão e Contratações e Aquisições Públicas e, muito em breve, empresária. Redes sociais, Instagram, @Fernanda Sotelo, SOTELO.adv, abreviação de advogada. Facebook e LinkedIn, Fernanda Sotelo, só pesquisar lá e adicionar. E claramente ali a gente vai ter um episódio muito bacana sobre esse assunto. Então, primeiro, seja bem-vinda, Fernanda. Como é que está a expectativa para o nosso episódio de hoje? Primeiramente, muito obrigada. É uma honra enorme estar aqui representando o meu estado, né? E a expectativa é trazer muito conhecimento para todos os licitantes e também pessoas da área da advocacia pública que queiram assistir, assim como eu cheguei no podcast de vocês, é muito bem-vindo também. A expectativa, né, realmente é de muito aprendizado. Muito bom, muito bom. Ô Rafa, antes da gente fazer a primeira pergunta aqui para nossa convidada, nós teremos a volta da Live Class semana que vem, né? Como é que tá? E como que você preparou? Porque eu sei que você faz tudo com muito detalhe, com muito cuidado, né? Nós teremos uma sequência aí, se não me engano, 2 Live Class. Sim. Se puder comentar para quem está nos acompanhando aí. Oportuno. Então, pessoal, aproveitar aqui rapidamente também para convidar todos. Então, nós teremos, então, no dia 22 de setembro, uma live class estratégica, né? Nossa live class está com esse viés muito estratégico sobre como cadastrar proposta em licitação, que será com o nosso especialista Eduardo Araújo. E na semana seguinte, né, no dia 29 de setembro, nós então falaremos sobre como funcionam os lances nas licitações, tá? Então são 2 quintas-feiras, às 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook, tá? Então aproveitem essa oportunidade aí para também acompanhar a nossa live, tá? E aguardo todos vocês lá para que a gente possa tratar também sobre esse assunto super estratégico, finalizando então aí a temporada de como ganhar as licitações. Muito bacana. E as lives, elas fizeram um sucesso tremendo, né? Porque foca ali, de fato, no que o licitante ele precisa, né? Então, é muito 10. E eu quero também, Rafa, se você puder já dar o start inicial aí para nossa querida convidada, porque temos uma série de perguntas, viu, Fernanda? Assim, Verdade. na verdade, será uma sabatina, né, Rafa? Ai. Praticamente isso. A gente tem bastante aqui informação, a gente quer fazer um bate-papo aqui bastante esclarecedor, né? E eu queria já começar aqui, então, fazendo, então, uma pergunta relacionada aí à fundamentação, né? A gente sabe que, então, o edital de credenciamento, ele foi muito questionado, né, quanto à sua fundamentação jurídica, né? Temos aí novidades trazido pela nova lei de licitação. Então, nós gostaríamos de entender de você, Fernanda, sobre isso, sobre qual que é a fundamentação para a utilização do credenciamento por parte da administração pública. Pessoal, a Constituição Federal, primeiramente, ela determina que as contratações públicas, elas devem ser feitas através de licitação. Porém, a gente tem algumas hipóteses, né, que há inviabilidade de competição. Lembrando que, para ter uma licitação, eu tenho que ter uma competição, temos competidores. Além disso, lá no artigo 197, ela determina que o poder público, né, estados, municípios, Distrito Federal, ele deve fornecer uma saúde de qualidade ao interesse público, né, à coletividade. E aí ele fala o seguinte: você, Estado, você deve fornecer essa saúde pública, e aí se vira. Você vai fornecer direto, você vai fornecer por meio de terceiros, iniciativa pública, né, ou privada. Vai ser por meio de pessoas jurídicas ou físicas. Então, você dá seu jeito. E aí ficou esse emblema. O que a gente vai fazer? De que modo que a gente vai fornecer essa saúde se a gente não tem uma regra, não tem nada estipulado na lei de licitações? E aí foi, né, depois de muitos debates, que a própria lei do SUS trouxe, no artigo 24, a lei 8080 de 90, trouxe falando que o Estado, sim, poderia se valer da iniciativa privada, desde que
ele não conseguisse suprir a necessidade através do que ele tinha no público. Então, a gente não tem, nessas hipóteses, alguns concursados que sejam especialistas naquela área que aquele município carece. A gente não tem clínicas. Então, de uma maneira vantajosa, seria contratar essa iniciativa privada. E aí, né, muitos debates depois vieram, até que a jurisprudência, ela conseguiu, através de decisões judiciais, ela conseguiu estipular um edital de credenciamento através do chamamento público. Então, vamos lá. Vem um município, e aí ele fala para todos aqueles interessados que eu tenho um edital de chamamento público aberto. Se você se encaixar nesses requisitos que eu trago aqui, você pode se credenciar que todos aqueles que se encaixaram nesses requisitos pré-determinados serão contratados pelo município para prestar, né, atendimento à população, dando uma assistência à saúde para a população. Então, resumindo tudo, né, temos hoje, pela 8666, através de jurisprudência, e até 1º de abril de 2021, a gente tinha isso somente por jurisprudência. Então, todos esses requisitos, eles eram através de decisões judiciais. Então, o município ele tinha que seguir aqueles requisitos através das decisões, né, judiciais. E, a partir de 1º de abril de 2021, tivemos a nova lei de licitações, 1433, trava-língua, a 1433, que apresentou para a gente como procedimento auxiliar de contratação o credenciamento, lá no artigo 78, trazendo tanto a sua conceituação no artigo 6º, quanto quais os requisitos mínimos que um edital de credenciamento ele deveria ter, lá no artigo 79. Então, é por aí que a prefeitura vai andar para trazer, né, esses fornecedores de serviços, esses prestadores de serviços para dentro da saúde pública, né? Legal. Ô, Rafa, você conhece o Mato Grosso do Sul? Não conheço. Cara, e eu também não, mas ó, tem alguns abraços aqui, a gente vai conhecer em algum momento, ó. A Prefeitura Municipal de Ivinhema, isso, muito bem. Eu tô errando tudo aqui, ó, Rafa, lenda aqui, tô errando. A Prefeitura Municipal de Juti e de Japorã, do estado do Mato Grosso do Sul aqui, especialmente a equipe do escritório Marcelo Balduino Advocacia. Então, aqui estão os nossos recados aqui, que faltou no nosso briefing. Um abraço para todos vocês aqui, estão bem representados pela Fernanda, obviamente. E também já quero falar sobre o nosso mapa mental. Como de praxe, aí no final do episódio a gente vai mandar ali o link para que vocês consigam ali ter o resumo, tá bom? E também para a gente já aproveitar esse tema e já dar uma apimentada ali. Por que um edital de credenciamento solicitante, Fernanda? Ouvir ali a fundamentação e tudo mais, beleza. Mas o que de fato interessa um credenciamento para o licitante? Porque muito se fala, tem algumas questões, até o Rafa, a gente estava conversando antes aqui, o Rafa ele trouxe essa questão, poxa, por que é interessante para o licitante ele participar, sendo que a prefeitura ela fala, eu vou pagar X. E é isso, entendeu? Então, assim, não tem nem poder de negociar, nem nada. Então, assim, e você abordando dessa maneira, se torna um pouquinho desinteressante para o licitante. Mas o porquê o edital de credenciamento, no caso, se né, interessante pro licitante? Porque isso pode afastar muita gente se a gente aborda dessa maneira. Então, qual que é a sua visão em relação a isso? Bom, você licitante, você tem uma empresa, uma clínica que, por exemplo, presta serviço de imagem. Você tem aqueles próprios seus clientes do dia a dia. Porém, você tem a chance de aumentar os seus lucros. Não ficar naquele mensal que você tem, né? Apesar de a gente ter uma tabela pré-estipulada, você já vai saber se é interessante ou não, antes de você se credenciar, para você participar do que aquela prefeitura te fala. Então, você tem o valor que vai ser pago por procedimento, ou se é um plantonista, um médico, você sabe quantas horas vai valer o seu plantão, e geralmente essa é bem pago. É bem pago, e a prefeitura, a gente lembra, né, que sempre, se você trabalha para o governo, você recebe. De algum jeito, mas você recebe. E aí lembrar sempre, assim, você tem aquele seu, mas você pode ter mais. Então, é totalmente vantajoso. Eu não
assim, não enxergo desvantagem num credenciamento. É tanto vantajoso para o licitante, quanto para a prefeitura, quanto para os munícipes. Às vezes, nós temos cidades pequenas que elas não têm hospitais, então a gente vai e credencia hospitais de fora. Fala um raio de tantos quilômetros, hospital, se você estiver dentro desse raio, você pode se credenciar, porque eu, cidade, como Secretaria de Saúde, eu posso mandar o meu munícipe, e aí a gente vê, né, dependendo do termo de referência, às vezes fica a cargo da ambulância do hospital, mas geralmente fica a cargo da prefeitura, então a Secretaria de Saúde, ela se responsabiliza por isso. E aí é um plus, né, ao licitante. É um a mais que ele vai ter ali, sempre sabendo quanto que ele vai ganhar, porque ele sabe quando o paciente vai, ele sabe exatamente o valor que ele vai receber. Então, é um plus. Legal. E Rafa, e também tem mais coisa. Você que também é empresário, cara, ele consegue escalonar? Eu acredito que aí é uma das grandes vantagens, né, que o credenciamento também traz, né? A possibilidade, essa perspectiva de quantitativo, né, que a prefeitura vai realizar. Então, até eu achei muito bacana no seu comentário, Fernanda, que você deixou bem claro que no credenciamento todos os interessados que vão lá e evidentemente conseguem ali demonstrar, né, que possuem ali requisitos mínimos, eles são credenciados, né? Sim. Então, isso por si só já é uma grande vantagem para o licitante, né? Então, você tem uma chance muito grande de você realmente conseguir prestar aquele serviço, né? Porque, evidentemente, você vai ter que demonstrar ali alguns requisitos de habilitação mínimo, né? E eu acho muito bacana a gente tratar, porque tem o credenciamento tem essa peculiaridade do preço, né? Uhum. Que é definido pela administração, como você comentou. E esses preços, eles podem ser preços de mercado, né? Os mesmos preços praticados pelo mercado privado, ou não, né? Pode ser preços, muitas vezes, eu sei que existem alguns credenciamentos que a administração se vale, ela justamente não quer se submeter a esses preços do mercado privado e coloca um preço, às vezes, pode ser que seja um preço um pouco menor, né? Mas o licitante ganha justamente na escala, né? Então, tem que analisar, né? Como a Fernanda mesmo colocou, todo o detalhamento, né, do serviço que vai ser prestado está no edital. Então, para que esta oportunidade de negócio com o governo ela seja realmente interessante para o licitante, é uma questão de avaliação, né? Uma questão do licitante observar essa questão dos requisitos mínimos, dos serviços prestados. Você comentou, inclusive, vem a estimativa de serviços? Sim, vem a estimativa e a gente tem o seguinte, esses serviços, vamos falar de tabelamento de preços, vamos lá. Nós temos realidade local, nós temos tabela do SUS, e nós temos também o conselho os conselhos, né, de classe, por exemplo. A tabela do SUS, relativamente, ela é baixa. A tabela do conselho, relativamente, ela é alta. Então, a gente pega esses dois. Mas por que será? Né? Não vamos entrar nesse mérito. A gente pega os dois, vê a realidade local, fazendo toda aquela estimativa, né? Cotações com clínicas ou cotações com médicos particulares. E aí você manda isso, o prefeito define, né, no caso de município, o prefeito define mais ou menos ali como vai ser, lá o pessoal, né, da cotação define mais ou menos como vai ser, o prefeito autoriza e isso vai para o Conselho Municipal de Saúde. Então, palavra final, o que eu vejo é do Conselho Municipal de Saúde. Eles aprovando, essa precificação ela vai para o edital. E aí você tem acesso, né? Então, antes de você realmente se credenciar, você sabe quanto que você vai receber. Você sabe tudo aquilo que você vai se submeter. Tanto quanto se você vai se submeter a alguma sanção, né? Se você não prestar aquele serviço quando convocado. Quanto você também não fica vinculado àquilo. Você pode falar, fui chamado? Pode, tudo é uma questão de conversa. Vai lá, conversa com a Secretaria de Saúde, fala, olha, agora eu não estou podendo atender como um plantonista. Não, tá dando, por exemplo, tá dando interferência nas escalas que eu tenho em outros hospitais. Não, então beleza, a gente vai e coloca outro plantonista, porque a gente tem vários credenciados, entendeu?
Então, é conversa, é ler o edital, saber tudo certinho, porque tá tudo ali. O edital é o nosso manual de instrução, né? Como uma licitação tem que analisar a oportunidade, né? A diferença é que você já sabe o preço, né? Isso. Isso é bem vantajoso, né, inclusive. Bem vantajoso. E para a gente entender um pouquinho mais, então, aqui sobre credenciamento, né? Então, agora a nova lei trouxe aí de forma expressa, né? Como um procedimento auxiliar, né? Atualmente ainda tem a questão da inexigibilidade aí. Mas em que situações, então, a administração se faz valer do credenciamento? Então, você comentou aí que, no caso, na ausência de mão de obra, né? Exatamente. A administração busca. Teria mais algum outro momento que a administração utiliza-se do credenciamento? Na área da saúde? Na área da saúde também, isso. Isso. Na área da saúde, primeiro. Na área da saúde, a gente tem que deixar, o próprio órgão, ele tem que deixar justificado e motivado que a administração ela não consegue, por exemplo, suprir aquela demanda. A demanda está demais. Então, ela precisa de um parceiro, né? Que seria o prestador de serviço. E ali ela vai chamar, na área da saúde, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, tudo que ela não consegue fazer, né? Tudo que ela não tem ali no seu quadro pessoal, ela pode credenciar, desde que justificado por que ela também não consegue fazer um concurso para contratar esse pessoal. E aí ela pode credenciar esse pessoal. Agora, para outros tipos de credenciamento, a nova lei ela trouxe essa possibilidade. Até falando do 51, do podcast 51, a gente teve a possibilidade dos pessoal de limpeza, né? O Matheus Delbon. Sim, o Matheus, que falou muito de Humaitá. É um nome, o pessoal Humaitá. até injusto, vem com os nomes aqui, e a gente tem que se virar aqui com o nome. Mas ele falou, as histórias dele são muito legais aqui. Muito. Ele fez um trabalho lá, e é uma grande referência mesmo. Ali, exatamente. Ele trouxe uma questão de credenciamento que eu não conhecia. Então, limpeza pública. Cara, olha o que a oportunidade que a administração está tendo aí de investir nos seus próprios munícipes, né? Então, ela traz os prestadores de serviço dali de dentro mesmo, aquele que vai ficar fiscalizando. É como se fosse um síndico, né? Para quem não acompanhou, foi assim, o Matheus falou, olha, como se fosse um líder de um bairro, assim, sabe? E aí ele que era o responsável pela rua. Exatamente. Assim, pela limpeza e tudo mais. Foi colocando até lixeiras, espalhada. Né? Ele é responsável por coletar, inclusive. Então, ou seja, para eu não ter esse trabalho, eu vou colocar lixeira para tudo quanto é lado aqui, entendeu? Então, ele falou muito sobre esse trabalho e que avançou, porque quando você tem o trabalho, por exemplo, eu vou jogar o lixo no chão, eu vou atrapalhar o meu vizinho, você repensa muito mais. Quem tem esse, né, no caso, esse hábito ruim, né? Uhum. Mas quando você fala, não, é a prefeitura, o pessoal meio que, beleza. É uma empresa grande, eles são pagos. Estão ganhando para isso. Exatamente. É isso aí. Mas quando não, é o João ali da padaria, que ele também cuida aqui, vou ajudar o cara, né? O João instalou lixeiras, então isso tem um avanço ali. É bem significativo para uma região que precisava bastante, inclusive. Né? Um outro exemplo, assim, que eu nunca vi, mas surgiu aqui. Por exemplo, a gente precisa de muita manutenção de veículo em prefeitura. E isso demanda muito dinheiro da administração pública. Então, o que a prefeitura poderia fazer? Fazer um tabelamento, né? Faz lá a pesquisa de preço dela, tudo certinho. Faz um credenciamento para aquelas oficinas que queiram prestar serviço, elas se credenciam. Aí vai por sorteio, né? Porque aí a gente também tem essa hipótese dentro do credenciamento. Como que vai ser escolhido esse prestador de serviço? Vai ser por sorteio? Vai ser por ordem de credenciamento? Então, faz um sorteio. Aí é esse mecânico dessa vez. Aí esse mecânico dessa outra vez. Então, ele já vai, quando ele for se credenciar, ele sabe que ele vai ter aquele garantido, né? Não, a gente tem que deixar claro que isso não vincula a prefeitura a fazer, a efetivar essa prestação de serviço. Você está lá à disposição, mas não quer dizer que a prefeitura vai te procurar. Mas você está lá, entendeu? Até que se você não for chamado e outra pessoa for chamada que não esteja credenciada, aí nós teremos um problema. Entendi. E, claro, na sua abordagem, Fernanda, ficou bem claro aqui a diferença entre um credenciamento ali e a licitação, né, em si. É um credenciamento, talvez o que difere, né,
principalmente ali o credenciamento em si, mas se você pudesse destacar ali alguns tópicos, assim, cara, isso aqui ele difere de todos os demais que você encontra no mercado. O que difere de fato o credenciamento de tudo que a gente está acostumado ali perante, enfim, pregão e outras coisas que o pessoal está mais habituado, dispensa, enfim. Qual que é a maior diferença entre os demais? É a inviabilidade de competição. Nós temos um credenciamento, ele muito próximo do artigo 25 da 8666, que é por onde fazia as contratações, né, na antiga lei. Temos ele como uma inexigibilidade. Não temos como trazer competição, né, em um serviço que várias pessoas podem prestar. Que eu estipulo um determinado valor e que várias pessoas, né, conseguem prestar aquele mesmo serviço por aquele valor, se credenciando e cumprindo as condições de habilitação. Então, essa é a principal diferença, é a inviabilidade de competição. Muito bom. Ô, Rafa, acho que Muito chegou... Eu tô curioso para saber ali o seu estudo, porque eu tô vendo aqui que teve bastante informação aqui, que seria bem legal o pessoal saber ali. Se você puder compartilhar com a gente, então... Por gentileza, credenciamento. Você tem um monte de gráfico azul na sua frente aí, tá? Tá me chamando muita atenção aqui, Fernanda, para entender o que está acontecendo ali. Perfeito. Eu trouxe aqui para a gente demonstrar, né? Demonstrar que demanda dos editais de credenciamento no Brasil nos últimos anos, né? Então, o Com Licitação acompanha, né, esses editais aí nos últimos mais de 20 anos aí, né? E o gráfico que vocês podem, então, acompanhar na tela, nós vamos colocar aí na tela, demonstra o primeiro gráfico, o quantitativo por ano, né? Até porque você comentou, Fernanda, sobre justamente essa questão da necessidade do credenciamento para suprir uma ausência de mão de obra da administração. Eu fiquei imaginando agora na pandemia, né, como isso... foi importante, né? De repente surgiu um monte de casos novos e foi muito importante, então, ter essa formatação, né, previstas para a administração poder se utilizar. Até falando em dados, já complementar, Claro. A Confederação Federal dos Municípios, ela tem que 70% da mão de obra terceirizada, ela é feita através de credenciamento. Então, 70% dos municípios, Nossa, eles fazem credenciamento para contratação de mão de obra, né, terceirizada. Muito bom. Bacana. Então, o gráfico que nós vamos apresentar agora, pessoal, é o seguinte. O primeiro gráfico, são 3 gráficos, é bem rápido aqui, mas vai nortear a gente em termos de demanda, tá? Em termos de quantitativo aqui desses editais de credenciamento. No ano de 2019, aí tivemos aproximadamente 10 mil credenciamentos realizados, tá? Esses credenciamentos que nós trouxemos nos gráficos são aqueles que foram publicados em imprensa nacional e captados aqui pelo Com Licitação. Então, nós temos aí 2020 com quase 10 mil, 2021, né, ali no momento auge ali também ali da pandemia, 14 mil, aí próximo a 14 mil editais de credenciamento, e agora em 2022 até o mês atual nosso que nós estamos gravando aqui, 11.135 editais de credenciamento. Então, nos últimos 4 anos, foram 45.761 editais de credenciamento que nós conseguimos aí, então, captar aí, publicado, então, na imprensa nacional, tá? Então, o segundo gráfico, nós pegamos exatamente, então, esses 45 mil, mais de 45 mil editais de credenciamento e separamos por estados, tá? Para a gente poder conferir, então, quais são os estados que fizeram mais editais aí voltados ao credenciamento. E a gente pode observar aqui Minas Gerais com uma vantagem significativa, aqui com quase 11 mil editais de credenciamento nos últimos 4 anos, tá? Seguido aí de Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Aí tem cada estado aí até o último Acre aqui. E uma coisa que me chamou bastante atenção, você comentou sobre a utilização do credenciamento pelos municípios, né? Nós sabemos que Minas Gerais é o estado... São mais de 800 prefeituras. Que né? possui exatamente a maior quantidade de município, então vem de encontro aqui com os nossos gráficos, né? E por fim aqui, para a gente poder também nortear um pouquinho sobre os editais, nós trouxemos um último gráfico aqui, que é o gráfico de editais de credenciamento por segmento. Boa. Né? Então, nós temos aí a saúde, né, naturalmente, como o maior segmento que se utiliza do credenciamento, com
mais de 21 mil aí editais lançados, tá? Então aí vai pegar médicos, né? Laboratórios. Exatamente. E o boom, né, da pandemia. O boom da pandemia Perfeito. trouxe muitas formas de você trazer prestadores de serviço, porque você necessitava. A administração necessitou disso, né? Boa. Exatamente. Seguindo aqui, olha só, assessorias, aqui advogados, né, serviços jurídicos, contadores, concessões, né, aqui a parte de instituições financeiras, né, bancos, né, que são contratados também por credenciamentos, né, alimentação, né, merenda escolar, né, gêneros alimentícios de uma forma geral, pega também muito a parte de agricultura familiar, né. Temos aqui também eventos, aqui, olha só, bandas musicais, né, eventos corporativos, cerimoniais, enfim, transportes aqui, serviços de transportes aqui de uma forma geral, aquisição de veículos, motos, máquinas, né, caminhões, enfim, tudo feito também por credenciamento, mão de obra, né, então a contratação aí de carpinteiros, de pedreiros, pintores, né, serviços de engenharia aqui também bastante voltado aí também essa parte de mão de obra, né? E também temos aqui publicidade, né? Contratação de profissionais de publicidade através do credenciamento e também veterinários, né? Então, nós temos aí um leque muito grande. Esses são os principais segmentos, Sim. tá? Então, a gente até colocou outros aqui, que são as outras possibilidades. Então, lembrando que, só para finalizar essa apresentação aqui do gráfico, a gente já volta aqui para o nosso conteúdo principal. Lembrando que estes editais de credenciamento foram, então, captados pelo Com-Licitação durante esses últimos anos e transmitidos aos clientes do Com-Licitação, com a vantagem, lógico, né, o Com-Licitação, ele capta dos meios oficiais esses editais e transmite para os licitantes direcionado para o segmento do licitante, então garantindo aí para o licitante uma otimização de tempo, uma praticidade, uma comodidade muito grande na identificação dessas oportunidades e, como a gente disse aqui, né, na avaliação do quão elas são, então, importantes e interessantes para cada um dos fornecedores interessados, né? Então fica aí esses gráficos, nós vamos deixar o link, né, desses Sim. gráficos, eles vão ficar disponibilizados aí para que vocês possam aí consultar, tá? Lembrando que esses foram, tá, os editais de credenciamentos publicados em imprensa nacional, captados pelo Com-Licitação. Pode ser que tenham outros que saíram aí Escondidos. que ficaram, às vezes, exatamente com uma divulgação um pouco mais restrita, né? Sim. Até porque a gente comentou aqui, ele tem um enquadramento aí de inexigibilidade de licitação, tá? Mas, mesmo assim, é um número expressivo. Aí, nos últimos 4 anos, aí, mais de 45 mil editais de credenciamento que nós conseguimos captar por aqui no Com-Licitação. Importante fazer uma diferenciação aí, que a gente falou da tabelação dos preços, né, da fixação dos preços. Você me falou sobre a agricultura familiar. Na agricultura familiar, a gente vai ter uma espécie de competição. Apesar de ser um credenciamento e uma chamada pública, nós teremos uma competição em preços. Então, geralmente, o que eu acompanho, né, vem para a merenda escolar. Vem um recurso do FNDE, e aí abre-se a chamada pública, se publica um dia para todos os interessados participarem e registrarem ali os seus preços. Vai ver o que é mais vantajoso para a administração, então, sempre levando em consideração o preço. Perfeito. Mas é uma exceção, né? Exceção, É uma a regra, exceção, né? a Porque o Bruno, exceção. inclusive, comentou e você esclareceu bem, né, sobre essa questão da diferença, né, do credenciamento para uma licitação, né? A gente está muito acostumado com licitação aqui, né? E a gente comentou sobre essa questão do preço, né, ser fixado pela administração e de não ter competição entre os interessados, né? Uma coisa que está relacionada, inclusive, com a outra, né? Então, não se tem competição, até porque já tem um preço definido, né? E também tem uma peculiaridade que é justamente o edital do credenciamento ficar, então, disponível, aberto, né? Ele mesmo após, né, digamos assim, aquela sessão pública, foram selecionados ali os principais fornecedores, ele fica disponível, então, para que outros interessados, a qualquer momento, dirija-se, então, até a administração. Sim, exatamente. E qual que é esse prazo? Uma curiosidade que eu tenho normalmente, qual que é esse prazo que dura um edital de credenciamento? A jurisprudência e também a nova lei, ela traz para a gente o prazo permanente. Mas que prazo permanente seria esse? Então, esse edital ele tem que ficar disponível tanto na prefeitura, quanto agora pela
globalização, né, pelo sistema de internet, ele tem que ficar no sítio oficial da prefeitura ou em qualquer meio de que todo mundo tenha acesso àquele edital. Então, a prefeitura ela pode sim delimitar que aquele credenciamento ele vai ficar aberto só por 1 ano ou vai ficar aberto indeterminado até que não seja mais vantajoso para ela contratar, né, fazer Entendi. essas contratações. Ou assim, é muito peculiar, muito particular. Então, vai depender de cada caso um caso. Na sua prefeitura, normalmente fica qual Tá, que é o depende. Em Vinhema, a gente tem aberto credenciamento, ele tá por tempo indeterminado, acredito eu. Japorã, a gente tem 12 meses. E aí, a partir do momento que eu tenho um credenciamento aberto, eu tenho que manter ele aberto a todos os interessados. Então, enquanto eu estiver precisando daquela prestação de serviço, quem quiser se credenciar, está aberta a oportunidade. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui que vale bastante para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Mas antes, até para complementar, o Rafa, quem não é cliente do Condensação e não recebeu esses mais de 40 mil aí, você pode, editais de credenciamento, você pode acessar por 15 dias gratuitos, né? Então você Uau. pode ir ali, ter acesso às nossas ferramentas, não só os avisos, né, Rafa? E tem um leque ali de ferramentas ali que ele pode ter um planejamento, saber o que o concorrente faz, saber se ele foi sancionado ou não, se tem alguma fragilidade ali. Então, assim, você pode gerenciar, inclusive, os processos, ou seja, é tudo na palma da sua mão para que você consiga ter mais tempo para você desenvolver a sua empresa em outras frentes, inclusive. Então, é tudo para facilitar o seu dia a dia. Então, entre aí, também está no link na descrição. E eu quero também colocar essa pergunta porque ela faz muito sentido. Você falou um pouco na sua explanação, mas a gente está trazendo aqui porque, de fato, ele é um ponto que eu acho que é bem importante, que é a questão do preço, né? Ali, quem define esses valores, né, a serem pagos ali para os credenciados. Então, você falou ali que existe uma tabela, geralmente existe uma tabela, mas e quando não existe uma tabela? Por exemplo, para um outro mercado, saindo um pouco da saúde ali, quem que define, ou ele faz uma pesquisa de preços, ou ele fala, olha, eu tenho X para gastar, eu vou pagar X. Quem quiser, igual o Rafa falou, ó, quem quiser se interessar, no caso, se credencia, quem não quiser, azar. Então, existe essa prerrogativa, existe um procedimento por trás disso, principalmente você que está nos bastidores ali de prefeituras. Por gentileza, essa é uma pergunta bem interessante ali. Quando não tem uma tabela, o que seguir? Ok. A administração pública, no seu planejamento, ela já vai fazer essa cotação de preços. Então, agora nós temos estipulado no 23, parágrafo 1º, como que ela vai fazer? Vai fazer com mínimo 3 fornecedores, no banco de notas fiscais, por outras contratações anteriores a 1 ano, por outras contratações de outras prefeituras. Então, tudo isso ela vai formar o banco de preço dela, vai fazer uma média e que vai ser aprovada, né, ali dentro da própria prefeitura para ir para o termo de referência. É muito interessante isso sobre o credenciamento, que ele tem muito da licitação, ele não é uma licitação, porque não tem competição, o preço é definido pela administração, fica aberto, né? Mas ele tem muita peculiaridade, inclusive você já comentou, o contrato administrativo também segue, né? A Lei 8666, né? Uhum. Fernanda, comenta pra gente aqui, você que tem bastante experiência com os credenciamentos, como que é a dinâmica desses credenciamentos? Então, assim, tem uma sessão pública, como que é essa sessão pública? Similar a uma licitação, ela é eletrônica, né? Tem impugnação, a gente pode questionar um edital de credenciamento, recurso, se eu, de repente, não fui habilitado ali, tive o meu credenciamento aceito, eu posso questionar essa decisão? Como que funciona essa dinâmica do credenciamento? Perfeita colocação, porque apesar de parecer muito com a licitação, eles se diferem em várias formas, né? Vamos lá. Dentro de um credenciamento, de um edital de credenciamento, por que eu falo que ele é nosso manual de instrução? Porque ele vai estipular o jeito que será feito. Pode ser que uma prefeitura ela opte por fazer uma sessão aberta para que naquele dia específico várias pessoas venham se credenciem e a partir disso ela deixa aberto aquele edital para qualquer pessoa que quiser levar o envelope de habilitação, ela vai lá e protocola na prefeitura ou na Secretaria de Saúde, no caso de credenciamento na área da saúde, ou ela pode falar, não,
a partir desse dia a gente está recebendo a habilitação. Então, você vai lá, protocola. Então, é bem amplo essa questão. Através disso, a nova lei, ela fala que você deve estipular um regramento. De que forma que você vai fazer isso? Ou o seu próprio regramento ali tem que vir dentro do edital. Então, depende. E uma coisa que me chamou a atenção, presencial. Presencial, né? Esse credenciamento está presencial ou já está online? Não, você pode enviar por e-mail. Você não pode restringir o universo dos competidores, dos licitantes, né? Você não pode restringir. Então, você pode aceitar tanto ele ali protocolado presencialmente, quanto você passar dentro do próprio edital, e deve passar dentro do próprio edital, um e-mail, alguma coisa, para ele enviar de forma eletrônica, ou enviar por Sedex, ou enviar por correio. Perfeito. Porque existe até a tendência de ser tudo online agora, Exatamente. né? Mas como é um ambiente de prefeitura, e surgiu essa questão. Mas então tem ambas as possibilidades normalmente, tanto o presencial quanto online. E sendo um requisito da nova lei e da também jurisprudencial, né, que você deve receber esse credenciamento pela nova lei. Você tem que ter, né, ali aberto em sítio eletrônico, aquele edital para todo mundo. E os tribunais de contas, eles cobram muito isso de você receber de forma eletrônica, para você não restringir de forma alguma que é um licitante queira participar, né? E convenhamos, né, eletronicamente, você tem aí diversas vantagens, né, um encurtamento aí de distância. Exatamente. Que traz Mas aí uma facilidade muito grande. Você tem que lembrar do seguinte também, num credenciamento de área de saúde, se eu estou precisando de uma clínica num raio de 50 quilômetros para eu não mandar meu munícipe, por exemplo, do Mato Grosso do Sul lá para o Maranhão, né? Então, você tem que lembrar de ler o edital. Então, se a sua clínica não se encaixa naqueles requisitos pré-determinados, então, infelizmente, não teria como ela participar. Mas um plantonista, lembrando que o plantonista ele tem que dar na UBS, por exemplo, lá daquela cidade. Entendi. Então, ele tem que ver custo-benefício para ele. Pode ser uma oportunidade mais regionalizada, Exatamente. E nos casos, hoje, até saindo um pouco aqui, a gente não gosta muito de roteiro, tá? Então, tá saindo um pouquinho porque, bom, beleza, o pessoal que é próximo, mas e não sei se é o nome correto, as telemedicinas, que o pessoal faz o atendimento ali remoto, né? Já tem editais muito novo pra mim, é muito novo. Porque, assim, o médico pode fazer o atendimento do Acre, por exemplo, lá do Mato Grosso do Sul, lá no sul do bem país. colocado, porque validíssimo, né? Porque mas agora já chega, né? Então, se não tem... provavelmente. Mas, assim, se for casos, né, só um clínico geral, precisa prescrever alguma medicação, provavelmente nós teremos. Em um futuro bem próximo. Porque realmente isso aí facilita muito, né? A vida de muita gente, né? Às vezes é algo mais simples, ele pode tratar ali com uma... Eu já recebi... Você já fez essas consultas, Rafa? Por telefone, o médico te liga e tudo mais. É bem legal, cara. Já fiz, com certeza. É bem legal. Fernanda, como que é comprovado a prestação do serviço, no caso? Fui credenciado e tal... Realizei o serviço, fiz o atendimento. Como que eu comprovo isso? Claro, não tem ainda aqueles editais lá que a gente conversou agora, que é a distância, né? Imagina a pessoa à distância comprovar, enfim, até para a gente entender essa dinâmica, né? Como que ele faz para comprovar e até para poder também depois receber essa remuneração. Sim. Por plantão, por exemplo. O plantonista vai ser escalado, né? O que geralmente acontece. Vai ser escalado antes do mês dele sai uma lista. E aí, ele já sabe o dia que ele vai. Então, ele tanto pode falar, não posso nesse dia, porque vai bater, né, com uma data que eu já trabalho. Então, ele vai, troca por outro. Lembrando que ele pode também chamar outra pessoa, porém, sempre com a anuência da administração. No plantão, ele vai bater ponto. Sempre vai estar estipulado no edital. Vai bater ponto, vai fazer uma fichinha, algum jeito ele vai ter que comprovar que ele esteve lá. Mas vai estar estipulado no edital. A gente pode também estar fazendo por procedimento ou por atendimento. Tudo isso vai depender do que é a prestação daquele serviço e como que vai ser feito essa comprovação. Por nota fiscal. Ou no plantão, no caso do plantão, por esse comprovante do ponto eletrônico ou ponto mesmo aquele escrito. Vai ser assim, dessa forma. Que legal. E em relação ao pagamento, né? A gente quer saber, aí também... É o principal, né? Ponto muito importante, né?
Exatamente. Quando a gente fala de licitação, né, existem aí as previsões de pagamento para licitação, né? A nova lei, inclusive, deixou um pouco mais aberto esta previsão. E no caso do credenciamento, como que funciona? É estipulado isso em edital? E como que é normalmente o prazo de pagamento? Normalmente é 30 dias, né? 30 dias, né? A própria lei, 30 dias após prestação de serviço, você vai lá, comprova, né, essa efetiva prestação, ou se foi do plantão, a própria Secretaria de Saúde vai saber, né, se você prestou ou não. E aí, a partir disso, você comprova que você manteve aqueles documentos de habilitação, que você mantém aqueles requisitos, e aí você recebe, né? Muito bem. É emitida a nota de empenho, né? E aí vai passando pelas etapas para o pagamento. E para a gente entender um pouco mais ainda sobre essa parte, avançando aí no credenciamento, controle, fiscalização, né? Se acontece alguma irregularidade, então, nesse processo, a quem recorrer? Vamos lá. Temos um edital. O edital, as regras são claras. Se alguém tanto licitante ou administração pública, ou se o beneficiário, que é o munícipe, ele identificar alguma irregularidade, a própria edital ele vai trazer aonde ele tem que denunciar. Se for licitante, a administração está, né, o que não acontece geralmente, mas a administração está quebrando alguma regra do jogo, ou o licitante pode recorrer ao Tribunal de Contas do estado dele. Ou, né, dependendo, vamos lá, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, dependendo para quem que ele está prestando serviço. Okay. Agora, se é o próprio munícipe que se sentiu lesado de alguma forma, vai ter, nos nossos editais a gente coloca, você pode ir na Secretaria de Saúde formalizar o seu pedido, né, a sua denúncia. Vai lá, relata o que aconteceu, e aí tudo isso vai gerar uma investigação por parte da administração para ver a efetividade daquela denúncia e para ver as penas ou sanções cabíveis, né? Porque a gente está lidando com o interesse público. E existe essa possibilidade de revisão dos valores ali previamente estipulados ou não? Com certeza existe. É um direito constitucional. A revisão, o reequilíbrio econômico entre as partes. Se eu estou em um edital de credenciamento aberto permanentemente, como que eu vou manter um valor que, por exemplo, vamos lá para 2019, tinha um valor que era estipulado, né, para os médicos. Só que em 2020 veio o boom da pandemia e alterou aquela equação econômico-financeira que a gente tinha no contrato, porque demandou muito mais serviços e aumentou, tivemos inflações, né, todos esses anos. Então, requereu uma adequação daquele valor. A gente pode, tanto o Conselho de Saúde, ele pode pedir essa revisão, quanto o próprio município, ele pode identificar, ou o próprio licitante, credenciado, nesse caso, né, se ele identificar, ele pode apresentar o pedido dele na prefeitura. Muito bem. E para a gente fechar, nós tratamos aqui bastante sobre o credenciamento voltado para a área da saúde, né? E nós sabemos que a nova lei de licitação tratou de forma expressa sobre o credenciamento e trouxe lá as três hipóteses, né? Que você pode, então, caracterizar lá, hipóteses para você caracterizar o credenciamento, né? Os da área de saúde se enquadram em qual? Na primeira e na segunda você começou? 79, inciso 1º e 2º. Paralelo e não excludente. E a escolha do beneficiário. Vamos lá. Primeira, todo mundo que se credenciou, eu tenho condição de contratar todo mundo. Então, eu faço o termo de credenciamento com todos aqueles credenciados e convoco conforme a necessidade da administração. A segunda, a escolha do beneficiário. Tenho várias clínicas credenciadas. E aí, aquele munícipe, ele precisa de um determinado tipo de exame. Ele vai, pega aquela lista e ele mesmo escolhe a clínica que ele quer ir. Então, fica a escolha dele. Que é muito comum para serviço médico, né? Você tem uma preferência para determinado médico, né? Sim, e aí, até por isso que a gente coloca... A gente não, né? A lei coloca esses dois... estipula esses dois formatos para não deixar a administração escolher um favorito, né? Então, tem realmente uma inexigibilidade aí, uma inviabilidade de competição. A gente não tem um favorito, a gente tem todos os credenciados. Perfeito. E só para ficar registrado aqui no nosso episódio, então ainda tem uma terceira opção ainda, que seria do mercados fluidos, né? Isso. Geralmente isso acontece
em tabelas que oscilam muito, por exemplo, passagens de aeroporto, aí são determinada hora está um valor, determinada outra hora está o valor, e aí ele vai buscar ali qual que é o mais econômico para ele e vantajoso naquele momento. Muito bom mesmo. Excelente. Então agora tá todo mundo preparado aí para aproveitar essa oportunidade aí do credenciamento, né? Com bastante sabedoria, né? Com bastante análise, né? Sim, com certeza. Tendo conhecimento aí sobre como que funciona aí esse pode não é nem um procedimento, né? A gente pode chamar o quê? O credenciamento é um procedimento auxiliar, né? Vamos colocar, a licitação. Exato. Muito bem. E também para você consultar, eu sei que é bastante informação, a Fernanda passou por uma sabatina aqui de 12 perguntas, né, Fernanda? Você tá viva, Fernanda? Depois dessa, olha, eu vou precisar de uma boa torre de chopp hoje. Então ótimo. Viu? E você que está nos acompanhando, então nós temos materiais para que você agora já possa acessar o gráfico que o Rafael trouxe aqui para a gente, que é muito bacana. Então, para a área da saúde especificamente aqui, 7 mil editais de 2021, aproximadamente já com 5 mil editais em 2022, então é muito bacana, é muita oportunidade para você. E também nós temos ali o nosso mapa mental com um pequeno resumo. Eu não sei se vai caber aqui, eu vou esperar o pessoal mandar. Você já está recebendo um link no chat ali do YouTube, no modo estreia, para que você consiga também já acessar em primeira mão, tá bom? Então, as informações aqui de forma resumida, com pequenas dicas para você acessar, beleza? Fernanda, para a gente encerrar o nosso episódio, tá? Eu gostaria que você, muita informação sim, mas para aquele licitante que já está na área da saúde, você que tem uma proximidade muito forte com esse mercado, né? O que você daria de dicas para ele em relação a esse cenário? Por exemplo, eu estou acompanhando aqui os gráficos aqui que o Rafa trouxe, é uma crescente, né? Existe uma tendência aí com a questão do credenciamento, né, principalmente, para aquele que não se atentou ainda a esse mercado, essa oportunidade, né? O que ele deve fazer? E para aquele que já está ali com bastante demanda, enfim, como que ele deve suprir para ampliar ainda mais, obviamente, para ele poder entender ali se tem algumas técnicas, algumas dicas, para que ele possa também ficar de olho no que vem por aí. Então, vamos lá. Você, licitante, que quer entrar nesse mercado, você sempre tem que lembrar análise de edital. Ver se e jogar todos aqueles seus valores, diretos e indiretos, numa planilha para ver se aquilo compensa para você. A partir do momento que você viu que compensa, pega o edital, vê se aquilo que está estipulado lá é benéfico à sua empresa. E aí é só se credenciar, porque está aberto a você e a todos que quiserem, né, se credenciar. Aí, para você que está dentro do mercado, se aprimore cada vez mais. Busque conhecer aonde você está pisando, né? E sempre estar conhecendo todas as regras do jogo. Então, lê edital, busque notícias, busque informação, busque sempre conhecer mais, né? Muito bom. E até num livro lá, Marketing de Guerra, que tem, onde eles ilustram ali estratégias de guerra no cenário mais atual, empresas maiores contra empresas que estão querendo conquistar o mercado, né? Isso vale muito, né? Quem está começando, cara, vai para cima. Vai, é só ir, né? Porque se você ficar parado, vem outro e vai na sua frente. Exatamente. Quem está consolidado ali, você tem que ter uma estratégia diferente, a estratégia de defesa, né? Cara, como que você vai criar, aparar arestas para que não tenha entrantes novos, né? Você tem que pensar de forma um pouquinho diferente. Por exemplo, o cara que já está no mercado ali, bem consolidado na sua região, mas começou a prestar um serviço ruim, começou a falhar, o produto ou o serviço começou a cair, cara, saiba que você está abrindo uma aresta para... Tem muita gente querendo entrar. Né? Então, você deixa de ser aquele, o mais querido, né? Ali, e acaba abrindo possibilidade. Então, é um cenário aí para todo mundo observar. Rafa, eu quero agradecer de fato a sua apresentação aqui. Você trouxe dados, você trouxe gráficos, teve uma dedicação. E Rafa, nós teremos a Live Class semana que vem já. Serão 2 Live Class, é isso? Sim, 2 Live Class semana que vem. Então, quinta-feira, 10 horas da manhã, no YouTube. Espero todos vocês por lá. Muito bacana. E vai ter alguma novidade?
Algum spoilerzinho Não, assim? A novidade é que a nossa live ela tem dicas estratégicas, a gente sempre traz, vamos dizer assim, informações, tá, que são valiosíssimas, digamos assim. São informações, a gente até brinca, né, que você não acha em livro, você não acha, enfim, em jurisprudência, né, e muito menos em acórdão, né, do TCU, né? É a vivência. É a vivência, isso. São dicas práticas, é uma live totalmente estratégica, assim, mostrando procedimento e dando ali expertise ali para que o licitante tenha realmente ali uma informação que possa ampliar a competitividade dele mesmo num viés prático, né? Essa é a característica da live. Legal. E vai ter a presença do Eduardo Araújo. Eduardo Araújo, no dia 22 de setembro. E no dia 29 de setembro, fechando então essa temporada, Rafael e Ícaro, 2 grandes especialistas aí do mercado de licitação. E a gente faz todo um preparo, né, desse material antecipado, nós já estamos preparando o material, então assim, realmente é uma live assim imperdível para quem participa de licitação. Muito bom, muito bom. Obrigado pela presença de todos, então. Então, até a próxima terça-feira, nós teremos aqui a presença do professor Nivaldo Munari aqui para falar sobre documentos e tudo aquilo que ele tem de conhecimento, que é muito, né? E na quinta-feira, encontro marcado, então, às 10 horas no YouTube, Live Class, para que você acompanhe ali todas as dicas. Como o Rafael disse, não está em livro nenhum, é vivência, é prática, então é muito interessante para que você acompanhe ali e seja apto no mercado. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, eu sei que você volta aqui, né, para a gente conversar mais um pouco. Obrigado mesmo. Rafa, obrigado. Até a próxima. Pessoal, obrigado, até a próxima terça-feira. Um abraço. Tchau, tchau.